Vocês já perceberam que algumas relações, elas não se encerram, mas elas também não evoluem? É como se elas estivessem presas em algo, como se fosse uma gangorra, mas nesse caso uma gangorra emocional, onde um em um dia puxa, levanta e o outro no outro dia abaixa ou levanta também, mas afastando. O interessante é que recentemente eu ouvi uma música de um cantor sul-coreano que faz parte do BTS, o Suga, né, conhecido como Suga, mas seu nome é Minhyung, que ele tem uma música que retrata exatamente isso. Ele fala sobre uma gangorra emocional, onde as pessoas estão vivendo dentro desse jogo, sabe? Essa música em questão, ela retrata a consciência de uma determinada pessoa que entendeu que essa relação já chegou ao fim, mas os indivíduos envolvidos, nenhum deles querem ser responsável pelo fim dela. E uma das frases mais marcantes dessa música para mim é a que eu vou proferir agora para vocês, que diz o seguinte: as pessoas conseguem ser tão astutas, elas sabem que vão se machucar se uma pessoa desaparecer, mas ninguém quer ser o vilão. Então há uma ambígua continuação de passar responsabilidades adiante. Mas você sabia que isso é um fenômeno muito comum dentro dos relacionamentos atuais? Isso ocorre quando as duas pessoas, ou uma delas, já tem a consciência que a relação já não está indo, não tem como ir mais adiante. Mas ainda assim, essa mesma pessoa que ganha essa consciência, ela não tem a atitude de encerrar, porque ela simplesmente não quer levar, não quer lidar ou não sabe lidar com o fato de levar a culpa do término. Elas meio que entram nesse jogo emocional e muitas vezes sem perceber, mas ainda assim quando percebem, quando elas ganham essa consciência, nem sempre elas tomam a atitude correta, que no caso é o encerramento desse ciclo, tornando assim a relação em um jogo, e nesse jogo ninguém assume o fim. Ninguém resolve o problema, consequentemente, negam-se a se libertar. Então esse relacionamento, ele continua, mas não continua por amor, e sim por uma inércia emocional. E é nesse momento que a metáfora da gangorra faz todo sentido, porque é exatamente aqui onde um dia tem a proximidade, em um outro, distanciamento. Em um dia existe carinho, em um outro, frieza. Não é estabilidade, é apenas movimento. Mas a gangorra, ela não é o problema maior. O problema maior aqui é a falta de coragem que você tem em não descer dela. De assumir por sua conta e risco, encerrar ciclos que já não fazem sentido algum para você. Esperar que o outro termine não te isenta da culpa da escolha. Até porque permanecer na gangorra também é uma escolha. Sendo assim, é possível dizer que a permanência das relações nem sempre é porque existe amor, e sim porque a falta de coragem de assumir a responsabilidade em dizer já não dá mais. Eu, por exemplo, já vivi isso na prática, permaneci em relacionamentos por falta de coragem de encerrar ciclos. Acabei nutrindo amizades que já nem existiam mais, não tinham mais sentido algum. Me mantive em um emprego que nem de longe era emocionalmente saudável. No fim, sabe o que eu aprendi? Que permanecer em uma gangorra emocional, nutrindo relações falidas, só com medo de encerrar por causa do que os outros iriam pensar ou falar a respeito. No fim, também acaba sendo uma escolha, e essa escolha é de abrir mão da própria paz. Por isso, não se acostume a viver na gangorra. Não é normal viver nela. Até porque o hábito emocional pode ser mais forte do que o amor. Agora me diz, você já viveu ou está vivendo um relacionamento assim? Você acredita mesmo que precisa existir um vilão para um ciclo terminar? Ou o verdadeiro problema é quando alguém não tem coragem de assumir e sair da gangorra? Se você gostou desse vídeo, lembrou de alguém, de um amigo, de uma amiga, compartilha com ele, curte, comenta, me diz o que vocês estão achando.
que eu vou amar ler os comentários de vocês, vou amar responder também, e sem falar que isso me ajuda. Então fiquem atentos que toda semana tem um vídeo novo aqui no canal. Tchau, tchau!